você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os Glória a Deus, bendito seja o Senhor Jesus. Como é bom estarmos juntos, entre amigos e irmãos, como é bom compartilhar da palavra de Deus. E nós estamos aqui já, ao vivo, com o pessoal de casa também. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja com você, que está em casa nos assistindo. Que o Espírito de Deus seja sobre a sua vida. A nós que aqui estamos, vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos orar pedindo a direção de Deus, inspiração, graça, o favor de Deus. Deus tem coisa boa para nós nessa noite. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Teu nome, bendizer ao Teu nome. E estamos aqui, ó Deus, para cultuar a Ti, para bendizer, para rogar a Ti também, pedindo, Senhor, pelas nossas vidas, mas sobretudo e antes de tudo, ó Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelos amigos que o Senhor nos deu. Obrigado pelo perdão de pecado. Obrigado pela nova vida que o Senhor nos ofereceu através do Teu Filho Jesus. Pai, muito obrigado por tudo isso. Pedimos agora a inspiração em cada um que será instrumento nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor abençoe também os Teus filhos que aqui já estão. Cada um deles, que eles sejam cheios da Tua graça, do Teu favor, que a palavra pregada nesta noite venha tocar no profundo dos corações, a fim de que possamos, ó Deus, experimentar e crescer na fé, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, a Tua bênção sobre os Teus filhos que estão em casa, assistindo, ó Deus, através dessa transmissão. Pai, que eles sejam tocados pelo Teu amor, tocados pela Tua graça, pela Tua infinita bondade nos corações, a fim de que eles possam receber, ó Deus, a Tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Seja conosco, aqueles que estão chegando neste lugar, traga debaixo das Tuas mãos, é a oração que fazemos, no nome santo de Jesus Cristo, amém, amém. Glória a Deus. Amados, podem se sentar, por favor, e vamos louvar ao Senhor e cantar ao Senhor uma canção que fala a respeito da liberdade que alcançamos em Cristo. A canção de número 201. Olha que eu vou puxar bem fundo agora num baú legal mesmo. Eu acho que você conhece 201, essa canção. Olha, deixa eu experimentar aqui. Quem conhece a canção? Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Oh, que canção! Ah, eu guardo no meu coração tantas recordações dessa canção.
Eu guardo no meu coração, ainda ouço a voz do meu pai cantando essa canção lá numa igreja, lá no alto de um morro, no Parque Independência. Davi conhece, sabe, está lá, o diácono Davi conhece isso. Então vamos cantar a canção 201, canção de 201 do nosso cântico de adoração. É isso, pega alguns cânticos aqui, ainda tem aqui uma boa tradição de nossa canção, nosso inário, e vamos cantar ao Senhor. Louvemos a Ele. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, tua terna voz eu vi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto ao Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com seu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A canção nos fala que nós vagávamos por uma senda de horror, ou seja, um mundo perdido, oprimido pelo pecado, pelo temor, não sabendo para onde ir, não sabendo o que fazer da vida, ainda sem um rumo, ainda sem uma ideia clara da concepção do que é verdadeiramente uma vida. E quando encontramos ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus nos libertou, então a liberdade alcançou no nosso coração e a gente entendeu o verdadeiro sentido da vida. Como é bom saber de tudo isso, como é bom. Mais uma vez eu digo miserável e infelizmente uma palavra bem pesada, desgraçado é o homem sem Cristo, onde ele vive a sua vida olhando somente aquilo que está à sua volta, não conseguindo compreender a transcendência, o futuro, não consegue ver o dia de amanhã, não consegue enxergar o destino de sua vida. Olha, em nome de Jesus, você que está aí ouvindo através dessa transmissão, se você leva uma vida sem perspectiva do dia de amanhã, em nome de Jesus, abre o teu coração para Jesus. Ele tem coisa boa para fazer e mostrar a você que o amanhã será muito bom. O amanhã será melhor do que hoje, porque caminhamos pela graça. O amanhã será um dia bom, maravilhoso, porque Cristo Jesus nos libertou. Em nome de Jesus, eu gostaria de passar a minha querida Gisele, e é isso. Então, que Deus abençoe minha filha em nome de Jesus. Ah, sim, é o microfone. A paz do Senhor, meus amados. A paz de vocês que estão em casa. Quero compartilhar a palavra do Senhor Jesus nessa noite com vocês, que se encontra em Romanos, capítulo 12. Vou ler do 1 ao 3. Romanos 12, versos 1, 2 e 3, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho essa passagem muito bonita. Gosto muito desse versículo 3, que fala sobre a nossa mudança de mente, né, de como a gente pode experimentar 3 não, 2, falei errado. Essa renovação, e a gente só tem essa renovação de mente, essa mudança, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e quando a gente entrega tudo para Ele e a gente passa a ser uma nova criatura. Porque quando fala de transformação, eu estava até vendo o significado, é uma mudança, é quando você tem uma nova forma. E o pastor estava falando de liberdade aqui, eu estava até prestando atenção no hino, falando livre estou. E realmente, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente se encontra com Ele e a gente passa a entregar a nossa vida para que Ele possa reger a nossa vida e a gente se liberta das coisas desse mundo, se liberta do velho homem, a gente passa a ter uma nova perspectiva, um novo olhar acerca da vida, acerca de tudo, e realmente os nossos pensamentos vão mudando, vão se moldando com o Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. E é interessante que muitas pessoas de fora não conseguem entender como que a gente consegue passar por situações difíceis e consegue se alegrar, não consegue entender que a gente não precisa mais das coisas deste mundo para a gente se sentir bem, se sentir feliz. A gente não precisa de artifícios mundanos para a gente estar contente, estar alegre e viver a nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente foi modificada. Porque o verdadeiro amor, ele passa a habitar dentro de nós. E é um amor, é uma paz, é uma alegria que não existe no mundo. É interessante que eu já estive no mundo e as pessoas acham que nós cristãos somos caretas, né? E que a gente não pode fazer nada, mas muito pelo contrário. Nós somos livres, porque a gente não precisa de artifícios para ser feliz. Nós já temos a felicidade habitando dentro de nós. Nós temos a esperança verdadeira. E é interessante que o pastor estava falando sobre isso, né? Porque quando você está focado nas coisas desse mundo, quando é este mundo que rege a sua vida e você não é livre, você não teve essa mudança de mente, você não foi transformado, a nossa visão aqui é muito limitada. Mas quando você é regido pelo Senhor Jesus, quando é Ele que rege a sua vida, você já vive o reino aqui, e eu gosto muito de falar isso, porque realmente é uma realidade, e você tem uma perspectiva da eternidade, você tem uma perspectiva de vida, e é maravilhoso, não tem como explicar o amor de Deus, não tem como explicar essa misericórdia, essa graça que nos alcançou. É só experimentando mesmo para você ver, e é maravilhoso isso. E que a gente possa sempre dedicar a nossa vida, um sacrifício vivo mesmo, dedicar os nossos dias, dedicar os nossos pensamentos, dedicar a nossa vida inteiramente, sem reserva nenhuma, e sempre buscar mesmo se aprofundar, ter profundidade na palavra de Deus e buscar qual é a verdadeira vontade dele para as nossas vidas. E muitas vezes você vai se deparar com uma vontade diferente daquilo que você gostaria de fazer, mas que você possa obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. E sem reservas, sabendo que o que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, é muito maior e muito melhor. Porque Ele nos conhece inteiramente e Ele sabe do dia de amanhã. Então se entregue para Ele inteiramente. Entregue a sua vida, entregue seus sonhos. E eu estava vendo sobre a oração, né, de que a gente sempre tem que pedir, né, que seja feita a vontade de Deus. E que a gente possa escolher realmente a vontade dEle. Porque ela, com certeza, é muito melhor. A nossa visão realmente, às vezes, é muito limitada. E Provérbios vai falar sobre isso, que há caminhos que aos nossos olhos parecem muito bons. Mas, na verdade, eles não são bons. O fim deles não é bom.
Então, por isso que é bom a gente sempre seguir a Bíblia e que ela possa ser o nosso manual de fé, de prática, né? Para que a gente possa sempre ter essa sensibilidade e esse conhecimento e não ser levado por falsas doutrinas, por falsas palavras. Quando a gente se aprofunda aqui, nessa palavra, no relacionamento com Deus, o Espírito Santo ele vai nos moldando e ele vai nos alertando, ele vai abrindo o nosso entendimento, vai nos dando discernimento que a gente precisa ter nos dias de hoje, porque existem muitas coisas que não estão de acordo com a palavra, com essa verdade aqui, mas que a gente possa sempre ter isso no nosso coração e buscar cada vez mais se aprofundar, né, em Deus, no seu amor, na sua palavra, e que a gente possa mergulhar em conhecer o nosso amado Senhor Jesus e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, não precisa ficar de pé. E vamos orar, né? Você de casa também esteja orando, pedindo para que você possa ser esse sacrifício vivo, né? E que a sua mente, a cada dia, ela seja transformada e ela seja aprofundada e ela tenha a forma do nosso amado Deus. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa palavra, meu Deus, e que ela possa, meu Pai, encontrar, Senhor, o solo fértil, Senhor, em nossas vidas, no nosso coração, meu Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, buscar a tua verdade, a tua vontade. Que nós possamos ser transformados a cada dia. Que nós possamos mergulhar em Ti, Senhor Jesus, cada dia mais. Que nós possamos, meu Deus, com alegria, ofertarmos, Senhor, a nossa vida a Ti, meu Deus. E que nós possamos, meu Deus, ser sacrifício vivo, meu Pai. Um sacrifício agradável a Ti, meu Pai. Que nós possamos buscar, Senhor Jesus, santidade, meu Pai. Andarmos em novidade de vida, Senhor Jesus. Trilharmos, Senhor, o caminho, meu Pai, no qual o Senhor traçou para cada um de nós, meu Pai. Alcança, meu Deus, a vida de cada irmão nesta noite. Alcança aqueles, meu Deus, que estão em seus lares. Alcança suas vidas, meu Pai. Toque em suas mentes, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, curar as mentes, Senhor, destas vidas, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, tirar toda dúvida, Senhor Jesus, acerca de quem Tu és, meu Pai. Aqueles, meu Deus, que estão, Senhor Jesus Cristo, balançados, meu Pai, não sabem, Senhor Jesus Cristo, que caminho tomar. Que o Senhor possa endireitar, Senhor, nesta noite, o caminho, Senhor, destas vidas, meu Pai. E que eles possam, meu Deus, ter experiências contigo, experiências profundas, verdadeiras, como nunca tiveram, Senhor, em seus dias, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, oh Deus, faça, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor planejou, meu Pai, porque eu sei que esta data já estava marcada, Senhor, nos céus. Que haja nesta noite, meu Pai, salvação, cura, libertação, que seja realmente, meu Deus, um culto de vitória, meu Pai. Vitória, Senhor, na vida financeira, vitória na vida emocional, vitória conjugal, vitória, Senhor, nas famílias, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim eu te oro. Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória, bendito seja o nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar a você a cantar mais uma canção. E agora a canção de número 148. Como eu já falei algumas quartas-feiras aqui, eu tenho uma visão assim, que eu estou caminhando por uma estrada e cantando essa canção. Acho que é uma revelação, né? Eu estou numa estrada reta, longa e comprida, e eu cantando essa canção. Toda vez que eu lembro dessa canção, me dá essa impressão. Então vamos cantar ao Senhor Jesus. 148, Brilho Celeste. Louvemos ao Senhor. Mais uma canção tradicional do nosso cântico de adoração. Cante isso ao Senhor com alegria no teu coração. Deixa a alegria de Deus invadir você. Deixa Deus tocar no profundo do teu coração. Cante comigo. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco
disse Jesus. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria. Sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não há onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado vou caminhar. Diga: brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria. Sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria. Sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Pois Jesus Cristo me satisfaz. Glória seja a Ele. Como é bom fazer isso. Louvar e caminhar para a glória de Deus. Por favor, Vereni. Que Deus abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja que está em casa, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, do 12 ao 20. A leitura um pouquinho estendida, mas vale a pena a gente fazer essa leitura, porque nós iremos clamar ao Senhor pelas pessoas que necessitam de oração, que necessitam de uma cura, de uma libertação. Amém? E aqui em Tiago, capítulo 5, a partir do 12, fala sobre exortações diversas, fala sobre pecado, fala sobre oração. Enfim, uma leitura muito boa mesmo para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra.
E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, glória a Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A Bíblia nos dá essa orientação, a palavra do Senhor nos dá essa orientação. Muitas vezes ficamos aflitos, ficamos também contentes, que ela vai aqui, né, de um ponto ao outro. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Que ao contrário da aflição, está contente? Cante louvores. Né? Está alguém entre vós doente? A Bíblia nos dá, né, várias exortações aqui. E eu recebi 3 pedidos, irmãos, de oração para Arthur, Rosângela e Luciana. Não é Rosângela, minha cunhada, é uma outra conhecida nossa. Arthur é uma criança de 3 anos de idade. E esses pedidos aqui são de oração de uma doença muito terrível. Antigamente, a minha mãe não gostava nem de pronunciar esse nome, falava doença ruim. Não era assim, irmão Zé? Falava doença ruim. Eles não gostavam nem de pronunciar. Mas realmente é uma doença muito ruim, muito severa. E uma criança de 3 anos, né? Rosângela, Luciana. Eu peço aos irmãos que, quando dobrarem os joelhos, orem por esse nome, por esses 3 nomes: Arthur, Rosângela e Luciana. Clame ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor, porque assim a Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, entregar nas mãos do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Glória a Deus. E o Senhor o levantará. Nós vamos orar e o Senhor vai levantar. Amém? Se você crê nisso, diz amém. Então nós vamos orar e o Senhor o levantará. A nossa parte é orar. A nossa parte é dobrar os nossos joelhos, é clamar. Mas quem vai levantar é o Senhor. Aleluia. Vamos dobrar os nossos joelhos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus e eterno Pai. Ó Senhor, a tua igreja nesse momento, ó Deus, dobra os joelhos. Clama a ti, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que necessitam, Pai, de uma cura urgentemente, Senhor. Pois sabemos o quão é difícil estar no leito de hospital, sentindo dores. Ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos orienta a orar, Senhor. E aqui está a tua igreja orando, clamando por essas pessoas. Pai, eu quero te entregar o Artuzinho, Senhor, em tuas mãos, uma criança de 3 anos de idade. Também quero entregar a Rosângela e a Luciana, em nome de Jesus, Senhor. Guarda, ó Pai, essas pessoas, Senhor. Abra os caminhos, ó Deus, para que tudo seja feito da melhor forma possível, Pai. Oriente os médicos, ó Deus, que não sejam as mãos dos médicos, mas que sejam as tuas potentes mãos, Senhor, cuidando do Arthur, cuidando da Rosângela, cuidando da Luciana, Pai, em nome de Jesus. O nosso socorro vem de ti, Senhor. Nós olhamos para o monte, olhamos para o alto e sabemos que de lá vem o socorro, vem o Senhor nos ajudar, nos socorrer. E aqui a tua igreja ora, clama por todos aqueles que necessitam de uma cura, Pai, em nome de Jesus. E cremos, ó Deus, que o Senhor os levantará, Pai. Nós cremos em ti, Senhor. Cremos nas tuas promessas sobre nós, sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Te peço também, ó Deus, pelas famílias desses que estão doentes, que o Senhor possa sustentar, possa dar força, possa dar paciência, ó Pai, para cuidarem dos seus familiares.
Em nome de Jesus, eu quero entregar em tuas mãos toda a família, ó Pai, dessas pessoas, a família do Arthur, a família da Luciana, a família da Rosângela, em tuas mãos, Senhor. Cuida, ó Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua igreja, ora, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita esses corações neste momento. Toque, Espírito Santo de Deus, nesses corações, trazendo o alívio, trazendo a esperança, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Traga, ó Pai, a alegria, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de dor, ó Pai. Em nome de Jesus, entregamos todos e tudo, ó Pai, em Tuas mãos, as nossas vidas, aos meus irmãos que aqui também estão de joelhos dobrados, a Tua igreja que está no lar, está em casa, também quero entregar em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, a Tua igreja clama a Ti nesse momento e confiamos em Ti, porque Tu és Deus e Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Se você confia, tem fé que o Senhor levantará os doentes, aplauda o Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. A paz do Senhor para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa, amém? Irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 19. É uma passagem bem conhecida. Mateus capítulo 6, versículo 19. A partir do versículo 19, que diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-la, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Falar de oferta, né, irmãos? Às vezes a gente acha que é somente falar da parte financeira, do dinheiro. Lógico que a igreja precisa da parte financeira, precisa do dinheiro, da contribuição dos irmãos, para pagar as contas, né, para pagar, para manter, para melhorar o ambiente que nós vivemos, mas nós precisamos principalmente da obra dos irmãos, do coração dos irmãos voltado para a obra. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não é pecado, irmãos, nós trabalharmos para termos uma casa confortável, um carro, estudar para ter um bom emprego, mas nós também precisamos arrumar tempo para estarmos na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E esse momento de oração que nós tivemos é uma forma de você ofertar, porque através da sua intercessão, vidas estão sendo alcançadas. Há um tempo atrás, nós estávamos fazendo uma lição no GECEL, e a gente estava falando sobre a cidade, né, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Aí eu falei para a Verenique, eu lembro, lá no salãozinho ali atrás, pastor Eli pregando sobre isso, e falando assim, quando vocês olham lá para Petrópolis, que vocês veem aquelas luzinhas acesas lá em cima, tem como vocês não enxergarem aquela luz? Não tem, né? Então, na mesma coisa somos nós. Quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, nós somos luz, né? Por onde nós andamos, nós somos luz. E através da nossa vida, vidas são abençoadas, seja através do seu dinheiro, seja através do seu testemunho, seja através da sua intercessão.
como está vindo aí o encontro de vida, onde nós vamos interceder pela vida das pessoas, onde nós vamos convidar. Isso também é ofertar no reino, é juntar tesouro lá no céu, né? E não juntar aqui na terra, como o pastor ele fala, juntar pedras preciosas, ouro, prata, bronze, e não palha, feno, coisa que vai ser queimado, mas construir algo sólido, firme, né, intenso. Então é essa palavra que eu quero deixar para você hoje que está aqui, para você que está em casa. A palavra de Deus também diz que nós somos o sal do mundo. O sal, ele não é feito somente para salgar. Antigamente eu era pequena, mas eu via a minha mãe colocando carne penduradinha lá no varal, cheia de sal, e eu não entendia por que a minha mãe fazia aquilo. E depois eu fui saber que o sal, ele conserva, ele protege. Então, se você é sal do mundo, você é feito para conservar, para proteger. E você só protege com amor, amando ao seu próximo como a você mesmo, que é o mandamento do Senhor Jesus. Então, que nesta noite você possa ter certeza que você é a luz do mundo, o sal da terra, porque você está investindo os tesouros lá do alto, investindo na obra do Senhor, se dedicando à obra do Senhor, ofertando com o dinheiro, ofertando com o seu trabalho, ofertando, se dedicando à obra do Senhor, estudando, aprendendo mais da palavra do Senhor, pedindo ao Senhor que te dê inteligência, sabedoria, né, que te dê ousadia para falar do Evangelho de Cristo Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando pelas ofertas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, mais uma vez eu quero Te agradecer, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa, Pai. Como é bom, Senhor, por poder durante a semana vir à Tua casa, cultuar a Ti, Te render graças e louvores, ó Deus. É um privilégio, Pai, que nós temos de estar diante de Ti aqui neste lugar, Te adorando, Te bendizendo, Te glorificando. Ainda que em meio, Senhor, às dores, às dificuldades, Senhor, os sofrimentos, ó Deus, mas nós estamos aqui porque, Senhor, Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, porque nós Te servimos, Pai, pelo que Tu és, Senhor, não pelo que Tu podes fazer, Senhor. Não é a circunstância, Senhor, do dia a dia que vai nos fazer Te adorar ou não, mas é, Pai, o sacrifício de Cristo Jesus que foi pago por nós na cruz do Calvário, ó Deus, e por isso nós Te somos gratos todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Neste momento, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, uma bênção especial por aqueles irmãos que estão enfrentando alguma dificuldade financeira, ó Deus. Senhor, hoje é a campanha, Senhor, da vitória, é o culto da vitória. Eu quero Te pedir uma bênção especial para esse irmão, Pai. Se ele estiver desempregado, Senhor, que Tu possas abrir uma porta de emprego, Senhor. Se ele estiver precisando, Pai, de um milagre na sua empresa, na sua firma, ó Deus, na sua vida financeira, que assim Tu faças, ó Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, ó Deus, e nós estamos colocando diante de Ti neste momento, Pai, as dificuldades financeiras que todo mundo enfrenta, ó Deus, porque a situação está difícil para todo mundo, Pai, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim, Senhor, se levantará em nosso favor. Se levantará não, Senhor, já se levantou em nosso favor. Por isso, Pai, nós Te agradecemos, por isso nós Te bendizemos, por isso nós Te exaltamos e Te glorificamos nesta noite. E desde já, Senhor, Te agradecemos pelos milagres, Senhor, na vida financeira dos nossos irmãos, pelo despertar também, ó Deus, do Teu povo para estar fazendo a Tua obra e pelo amor, Pai, derramado no coração dos nossos irmãos através do Espírito Santo de Deus. É isto que eu Te peço, Pai, e desde já eu Te agradeço, Te peço perdão por todos os meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Deus.
Obrigado, minha irmã Lucimar. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Fábio, por favor, meu querido diácono Fábio, isto. Bênção de Deus estarmos juntos mais uma vez neste lugar, e queria aqui agradecer àqueles que nos acompanham através da transmissão na internet. Vocês são bem-vindos aqui, e que o Espírito de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, que a graça de Deus, o amor de Deus. Obrigado, meu querido pastor João, obrigado pelo seu serviço. Como é bom servir, não é verdade? Muito bom servir. Bendito seja o Senhor. Como eu estava falando, que a graça seja sobre a sua vida, meu amado, você que está em casa, através dessa transmissão, que o Espírito de Deus habite no seu lar. Ou talvez se você não esteja em casa, esteja no trânsito, ou algum lugar assistindo essa transmissão, ou vai assistir ainda, seja o Espírito de Deus sobre cada um de vocês, bem como aqueles que estão aqui nessa noite, que Deus venha falar profundamente no nosso coração. Aliás, Deus tem falado, não é verdade? Deus tem revelado coisas maravilhosas. Eu tive, essa semana que passou, uma experiência muito profunda, de uma revelação de Deus no meu coração. Eu guardei isso como uma experiência, confirmando que Deus está conosco, que Deus fala, né? Que Deus revela aos que são seus a sua vontade, o seu desejo, e derrama sobre a vida daqueles que o temem bênção sem medida. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40, é um salmo bem conhecido de todos nós. Eu gostaria de ler junto com você esse salmo e estaremos meditando um pouco, né? Meditando um pouquinho. Salmo de número 40, eu estarei lendo. Poderíamos ler todo o salmo, mas eu vou estar lendo pelo menos os primeiros versículos, né? Acompanhe comigo, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentira. Somente até aqui. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua inspiração, pedimos a tua graça, o teu favor. Pai, no nome de Jesus, queremos crescer em fé nesta noite, porque aqui estamos, ó Deus, para fazer as nossas orações, as nossas petições. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor inspire o nosso coração e revele a tua vontade mais uma vez, pois sabemos que ela é sempre boa e agradável. Que assim seja, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados, como eu disse, apenas uma meditação, a fim de que Deus fale ao nosso coração através desse salmo. Esse salmo é muito conhecido, não é verdade? Esse salmo é um salmo já usado por muitos, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, a gente ficava falando isso acerca do casamento, né? A gente estava esperando no Senhor, salmo de número 40. Eu estou esperando no Senhor. E às vezes era dificultoso e a bênção não vinha. E aí a gente perguntava um ao outro: e aí, varão, como é que você está? E a gente falava: estou no Salmo 40. Eu estou esperando pacientemente no Senhor. É verdade que ela pode ser aplicada em muitas áreas da nossa vida, esse salmo. Mas eu queria meditar junto com os irmãos aqui alguns aspectos importantes. Aliás, pela beleza poética do salmo, a gente já aprende muita coisa. Porque o salmista, e aqui no caso imaginamos ser o salmo, imaginamos não, temos a informação de que é um salmo de Davi, e então Davi diz que ele tirou
Deus o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É uma palavra poética aqui, um salmo poético, então já imaginamos aqui de que ele esperou com paciência no Senhor e orou por um problema. E qual o problema de Davi? Davi não estava esperando uma esposa aqui, ou um esposo, não era uma questão de namorado, mas ele estava aqui falando que ele estava numa situação muito difícil, porque ele estava num lago horrível e um charco de lodo. Então, num lamaçal, num brejo. A vida dele estava terrível, afundada num brejo. E então ele ora ao Senhor, ele pede a bênção de Deus, e Deus o responde colocando ele não mais num brejo. Olha só, que diferença, né? Olha aqui o ensino que Davi nos fala através do Salmo, que ele orou e ele estava num brejo, um lago, um lodo escorregadio, um lugar de lodo, de lama, sem uma estrutura, não conseguia andar, não conseguia correr, não tinha estabilidade. Então Deus tira o lugar de instabilidade, um lugar instável, terrível, e coloca sobre uma rocha, lugar firme. Alguém já teve aí uma experiência de andar por um lugar bem escorregadio e de repente você pula e encontra um local bem estável, você, oh, que beleza, né? Mais ou menos é essa metáfora que Davi quer colocar e que ele quer ensinar. Ele quer dizer, olha, entenda uma coisa, povo de Deus, eu tive uma experiência, e essa experiência foi de que eu estava andando por lugares tortuosos, escorregadios, e eu orei ao Senhor, e a resposta não veio tão rápido. Eu tive que esperar e ter uma paciência, porque a resposta não veio imediata. Mas a ideia de que eu quero transmitir para você é que a resposta veio, e Ele me tirou desse lugar, esse lodo, esse lugar instável, e me pôs sobre uma rocha, e um lugar firme. Então a minha vida veio a ter equilíbrio, força, vigor. Eu sabia onde eu estava pisando, eu sabia para onde eu ia. Então Deus ouviu o meu clamor. Olha só que coisa bonita. E se você for verificar versículos por versículos, ele vai estar falando sobre a beleza do livramento de Deus. Versículo de número 4, ele vai encerrar esse primeiro momento dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, ou seja, esse homem é um homem feliz, porque ele põe a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, a sua espera em Deus. Então, porque Deus é alguém que responde às nossas orações. E hoje, como é um culto de vitória, é muito importante termos um aprendizado de que Deus ouve as nossas orações. Mas, depois de eu fazer essa pequena introdução acerca do Salmo, eu queria aqui compartilhar de 3 aspectos importantes nos primeiros versículos, quando o salmista Davi, ele nos diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. Eu queria falar a respeito de paciência. Eu já disse isso inúmeras vezes, mas é importante termos paciência. E paciência, ela é um fruto do Espírito dentro do nosso coração. Nesse mundo hoje que vivemos de respostas rápidas, muito rápidas, o Gustavo já não é mais uma criança já há muito tempo, então não tenho tido experiências com criança. E criança mexendo no celular não é a geração do Gustavo, ele não teve essa experiência. Mas às vezes eu paro perto de criança e fico vendo criança mexer no celular. E é muito interessante que eles sabem mexer rápido, aprende rápido. Só que isso tem um problema, na minha observação, de que muitas vezes a criança não tem paciência para esperar o celular rodar um programa, porque às vezes o celular está tão cheio já, que a mamãe deixa na mão da criança, e a criança enche o celular de tantos vídeos, e ele fica pesado, e o seu processador já não roda com tanta paciência, e então a criança já fica com o dedinho lá. Não é assim?
fica lá batendo. A criança já não tem tanta paciência. Criança já não tem paciência de verdade. Isso é a natureza de qualquer criança. Ela é muito curiosa, ela quer aprender tudo e quer aprender de verdade. Então, nós estamos vivendo esse mundo de impaciência. Eu não preciso dizer aqui para você de que nós estamos vivendo em um mundo de resposta rápida. Vereni hoje me fez uma pergunta aqui, estava junto com a Gisele aqui, e a Lucimar me fez uma pergunta acerca de um texto bíblico, e eu falei assim, brinquei, está na Bíblia. E eu me lembrei. E aí a gente fez uma brincadeirinha, começamos a rir, e eu me lembrei do livro onde ele estava, mas não me lembrei do capítulo. Não me lembrava do capítulo. O que eu fiz? Google, dei um Google, e rapidamente o Google me respondeu. Então estamos vivendo momentos de respostas rápidas. Uma outra experiência que tivemos ontem, eu e Vereni. Vereni desejou fazer eu não sei como é que é o nome daquilo. Aquilo é biscoito, aquilo é pãozinho, aquilo é o quê? É biscoito, né? Eu não sei o que é, porque não deu muito certo a receita, então eu não soube o que era. Mas aí o que foi? Era uma receita rápida. Não é verdade, Vereni? Uma receita rápida de internet. Olhei assim, e era tão rápida a receita que para eu saber os ingredientes, o que usava, eu tinha que ficar repetindo o vídeo toda hora, porque passava muito rápido, e eu não sabia. E a Vereni falou, então você fica aí, vá anotando aí os ingredientes, e enquanto eu vou preparando as coisas. E eu fui. E a receita era tão rápida que não deu certo o negócio, né? Ficou horrível. Não teve paciência para amadurecer a coisa. Enfim, nós vivemos em um mundo de respostas rápidas. E ter paciência quanto ao pedido que fazemos a Deus é muito importante. No texto aqui, Davi fala que estava vivendo um momento difícil na vida dele. E ele orou ao Senhor. Porém, ele teve que ter paciência, pois a resposta de Deus não veio tão rápido, porque ele fala que eu esperei com paciência. Ele poderia escrever, não, eu orei e imediatamente Deus respondeu. Não, Davi escreve, eu esperei. Eu tive que esperar, teve que acontecer um processo na minha vida. Então, ter paciência é um elemento importante nas respostas das orações que fazemos para Deus, porque há um processo, há coisas para acontecer, e a paciência, ela não está vinculada somente à espera, ela está vinculada à perseverança. Jesus Cristo nos ensina, através de uma pequena parábola, onde uma viúva chega perto de um juiz iníquo, e pede para que esse juiz iníquo responda ao seu favor, ou intervenha e julgue a sua causa. E muitas vezes as pessoas erradamente pensam que esse juiz era o Senhor. Não, o juiz era iníquo. O valor ali da parábola que Jesus Cristo está querendo ensinar é o valor da persistência na oração, mesmo diante de um juiz iníquo. O que Jesus quer nos ensinar? A persistência de lutar, de perseverar, de insistir, mesmo diante de um sistema opressor desse mundo, mesmo que esse mundo seja injusto. Nós devemos ter a perseverança e perseverar. A paciência só combina com perseverança. Não existe uma paciência combinada à desistência. Compreende? Quem ora deve ter paciência, e quem ora deve ter perseverança. Se precisamos ter paciência, precisamos também ter persistência. Ou seja, insistir, lutar, batalhar. A oração não faz de nós pessoas passivas. A oração faz de nós pessoas ativas, operantes, pessoas que trabalham. Não é orar, entregar um problema para o Senhor, cruzar os braços e ficar esperando, como se fosse uma situação onde você não tem nada para fazer. Não, sempre há coisas para fazer. Olha,
Deus sempre trabalha com as respostas humanas. Deus sempre convida a todos nós a participar do seu projeto. Vou dar um exemplo grandioso, e para mim é um privilégio participar da restauração e da implementação do reino de Deus na terra, pois Ele me chamou para ser um pregador do Evangelho. Quando Ele disse, portanto, ide, anunciai, pregai, fazei discípulos. Deus poderia fazer tudo, mas Ele nos convida a participar da restauração do universo, da restauração da criação. Eu estou participando desta restauração quando me coloco como instrumento nas mãos do Senhor para anunciar a chegada da boa nova, da boa notícia. Então, se é assim no macro, também é no pequeno, no menor. Nós tivemos aqui a oportunidade de compartilhar a palavra no domingo e falamos acerca daqueles que têm fé. Nós devemos acrescentar à nossa fé virtudes, amor fraternal, e aqui poderíamos dizer também paciência, perseverança. Deus nos concede fé. Fé é um dom de Deus. Ele fez isso por você. Você não precisa ficar aí desesperadamente tentando arranjar fé dentro de você, pois Deus te deu fé. Fé é um dom de Deus ao nosso coração, mas precisamos acrescentar coisas à nossa fé, e uma das coisas que precisamos acrescentar como uma virtude, ser paciente, guardar a nossa fé no nosso coração, a fim de que ela seja tão bela, tão linda, que as circunstâncias do mundo não vai tirar a beleza, não vai empoeirar a nossa fé, mas pelo contrário, todas as adversidades sobre a nossa vida será sempre instrumentos para crescermos em fé, em conhecimento de Deus. Nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra do adversário, nenhum sistema deste mundo pode falar uma palavra ou designar uma palavra sobre a sua vida a fim de que a sua fé venha se apagar. Pelo contrário, quanto mais o inferno se levanta, mais brilha a luz daqueles que são filhos de Deus. Então, acrescentamos aqui também a paciência, a ideia da perseverança. E perseverar significa não parar, não desistir. Quantos têm desistido da caminhada? Quantos têm parado no meio do caminho? Quantos têm colocado a sua arma, o seu instrumento de batalha, têm jogado no chão? Quantos desistem da caminhada? Quantos se desviam pelo caminho? Quantos no meio desta pandemia, me perdoe aqui se isso vai um julgamento, mas não é minha intenção. Quantos no meio desta pandemia parou pelo caminho e nem mais a igreja vai? Porque ficou no caminho, pandemia, e por conta da pandemia, desistiu da caminhada. Olha, em nome de Jesus Cristo, esperar com paciência significa também ter perseverança. E perseverança é lutar, é seguir adiante, é levantar a cabeça, é não deixar o inferno entrar e dizer que vai fazer alguma coisa de ruim sobre nós, mas pelo contrário, é como a Bíblia nos ensina, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Isso porque é uma ideia de marcha da igreja sobre o inferno, e não o inferno atacando a igreja. Pelo contrário, quem ataca o inferno é a igreja, arrancando almas e vidas da mão do adversário, pregando a palavra, libertando, curando, transformando. Então a vida da igreja é uma vida em atividade, em ação, em perseverança, em luta. Somos como cristãos, soldados de Cristo. Somos como cristãos lutadores, guerreiros. E não cabe a nós a desistência. É como a palavra que diz e declara que Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede, naquele que volta atrás.
Somos chamados a olhar para frente, seguir em frente. Então, acrescentar a nossa paciência a perseverança. Isso porque esperamos no Senhor. E não esperamos de forma comum ou de qualquer jeito, mas esperamos com paciência e com perseverança. Um dos instrumentos para a perseverança que o salmista nos oferece aqui como ensino é o clamor. Veja, esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É interessante também pensar nas formas de oração. Nós podemos orar como meditação, por exemplo, você vai fazer uma oração longa. Uma vigília, um exemplo, uma vigília. Uma vigília, você não pode fazer orações do tipo clamor todo momento, porque senão você vai ficar, muito tempo que as igrejas estão perdendo o costume de fazer vigília, mas como eu sou crente raiz, vigília era de 9 da noite até o raiar do dia, certo, meu presbítero José Fernandes? Era a noite toda. E vigília não era um períodozinho de cantoria, não, era de joelho dobrado e orando. Não é? Para quem é raiz sabe disso. Noite toda de joelhos dobrados. Eu me lembro disso. Como era, para mim era um desafio gigantesco. E eu me lembro que eu ficava com meu irmão Eliezer. Quando dava meia-noite, a gente falava, Eliezer, já é outro dia. E a gente está aqui orando. Eu era um molequinho, pequenininho. Já é outro dia. E quando começavam os primeiros raios, assim, aquele sol vermelho de verão, principalmente, e essa imagem, aquele sol vermelho de verão, aquela vermelhidão no céu, começando a raiar, e eu via, está na hora de acabar, está na hora da gente ir para casa. Ah, Jesus. Ai, como eu guardo no meu coração essas coisas. Então, a oração, às vezes ela é diferente, e precisamos entender uma oração de clamor como uma oração de contemplação, ou uma oração de meditação, uma oração de devoção, uma oração de diálogo com Deus, de conversa com Deus. Às vezes você vai fazer um clamor, e um clamor não pode ser como uma metralhadora disparando, blá, 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 não, porque senão, se você pegar isso numa oração de vigília, você não vai conseguir nem chegar nem à metade da vigília, já acabou a tua argumentação, você já não consegue orar mais nada, já não consegue fazer mais nada. Então você tem que entender e compreender, e com sabedoria, saber o que é passar diante do Senhor, momentos de oração. E oração, como eu falei, tem jeito. Eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, e ela me falou assim, pastor, não consigo orar um tempão não. Eu falei, porque você tem ansiedade no teu coração. Guarde o teu coração de toda a ansiedade. Faça uma coisa. Comece a organizar a tua oração por áreas. Comece a orar pela tua casa primeiro. Aí na tua casa você vai ter o teu marido. Já denunciei que eu estava conversando com uma irmã, né? Falei assim, então ora pelo teu marido. Tem coisa para você orar por ele? Tem. Eu falei, então. E os teus filhos? Tem muita coisa para falar sobre eles? Tem, então comece por aí. E depois você vai estendendo os seus vizinhos, a sua família, seu pai, a sua mãe, você vai se estendendo. E depois você vai orar pela tua vida, pela igreja, você vai orar por um monte de coisa. Eu lembro que, eu falei uma ordenação de oração, eu lembro que ela encontrou comigo uma semana depois e falou assim, pastor, eu orei mais de meia hora, quando eu vi já estava um tempão de joelho dobrado. Eu falei, que maravilha, que beleza, que beleza. Mas enfim, o que eu queria dizer aqui é que o salmista, ele está falando um tipo de oração que é uma oração de clamor. Não é uma oração muito longa, mas é uma oração de clamor. Embora seja persistente, embora ela seja com paciência, ela é uma oração de clamor. É como a gente lembra o cego de Jericó, quando diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um clamor, não é uma oração longa, mas é um clamor. E é um clamor persistente. Às vezes estamos como num lago,
horrível ou num charco de lodo. Mas para que Deus nos responda e nos dê o livramento e nos leve a um lugar firme, a uma rocha firme, precisamos clamar, e clamar de forma persistente. Eu posso contar experiências aqui da minha vida. A Vereni sabe quantos anos eu orei pela vida da irmã da Vereni. Ela é um testemunho da Vera. Ela dá esse testemunho. Ela fala que o meu cunhado orou durante, nem lembro mais, acho que mais de 15, quantos? 9 anos de oração pela salvação e pela libertação, pela transformação, pela mudança de uma pessoa. 9 anos. Eu me lembro, no meu coração, o tanto que eu orei pelo meu irmão Davi, que está aqui. Muitos anos orando por ele. Muitos anos. Quase toda noite. Eu não vou dizer toda noite, porque pode ter passado algumas. Mas quando eu dobrava o meu joelho, eu orava pelos meus irmãos. E orava pela vida do meu irmão. Hoje ele é um diácono aqui na casa do Senhor. Às vezes ele vem me servir água aqui e eu fico assim, meu irmão mais velho, eu que tenho que servi-lo. E ele vem com alegria fazendo isso. Persistência na oração. Às vezes, olha, como eu estou dando um testemunho aqui, 9 anos de oração, 12 anos, 15 anos. Às vezes você pode imaginar, mas olha, eu estou orando há tanto tempo, e o Senhor não me responde. Olha, com paciência, continue fazendo o seu clamor com a mesma intensidade que você começou a orar, com o mesmo sentido, com a mesma força, com o mesmo vigor dos primeiros gritos que você fez por uma situação. Continue clamando, a oração de clamor. Como eu disse, não é uma oração de contemplação, de paciência, onde você vai ficar uma vigília inteira. Então, não. É uma oração curta, mas continue com a mesma intensidade. Não é exatamente o conteúdo ou a beleza da construção da sua oração, mas é o sentimento que você carrega nela, um sentimento de clamor. Clame ao Senhor, peça ao Senhor, grite por Ele, chame por Ele. Ainda não importa o tempo, não desista de clamar pelo Senhor. Não desista. Eu dei um testemunho aqui, que talvez você possa pensar, mas, muito fácil, né? Não, no meio desta caminhada, muito tempo orando, a gente pensou assim, não vai adiantar, não vai dar certo. Eu posso dar esse testemunho aqui, Vereni, hoje, não sei se foi hoje, acho que foi ontem, não sei, conversando e falando da transformação que Deus fez no meu cunhado. Como Deus mudou aquela família, como Deus transformou. Eu poderia chamá-la aqui, Vera, hoje o meu cunhado já partiu para o Senhor, mas partiu salvo. Partiu salvo. Eu fui visitá-lo, acompanhei no hospital toda a trajetória, toda a luta, toda a perseverança dele em luta contra um câncer. Mas você via nele a perseverança de manter o seu coração ainda no meio daquela dor, daquela dificuldade, com paciência e com alegria, acalmando a minha cunhada Vera. Calma, Vera, calma, vai dar tudo certo. E em outro momento, eu vi aquele casal brigando com problemas, com adversidade, com situações adversas, de toda sorte, mas com paciência no Senhor e clamando ao Senhor. Deus me abençoou de ver a transformação, mesmo que seja períodos longos de oração. Então, estou dando esse testemunho para dizer a você, mantenha firme a sua oração, o seu clamor, com paciência, espere no Senhor, não desista. Isso porque a Bíblia aqui está escrito como ensino para a nossa vida. Por que é que você acha que o salmista escreveu, eu esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor? Por que é que você acha que ele escreveu isso? Porque Deus inspirou o coração desse homem, porque Deus preservou esse texto. Foi para ensino nosso, foi para demonstrar que uma pessoa
clamando ao Senhor, esperando pelo Senhor, ela alcança a vitória. Esse é o sentido, esse é o ensino. Tenha isso para o teu coração. Espere no Senhor. E então aqui, já caminhando para uma conclusão dessa pequena meditação, se precisamos ter paciência, a paciência nos leva a ter uma perseverança. Não se tem paciência com uma ideia de desistir. Quem é paciente, espera. E quem é paciente, é perseverante. Pois se espera, persevera no desejo. Se espera, persevera. Agora, a perseverança, ela não é uma ação passiva. A perseverança é uma ação ativa. Mais uma vez, lembrando a mensagem de domingo, vamos construir coisas. Vamos agregar coisas à nossa vida. Vamos aprender, vamos estudar, vamos ouvir a palavra de Deus e vamos praticar a palavra de Deus. Vamos batalhar, vamos trabalhar, vamos buscar o conhecimento, vamos aprender a melhorar a nossa vida. Somos um povo zeloso de boas obras, um povo que trabalha e que persevera e que progride e que prospera. Não somos um povo que fica passível. Como eu sempre disse, aceitar a Cristo Jesus não é o fim, mas aceitar a Cristo é o início. Receber a Cristo como Senhor e Salvador significa receber uma nova vida. E essa vida agora, ela é construída em parceria diante do Senhor. É como você caminhar e acrescentar coisas. Hoje foi lembrado aqui uma palavra que está lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo ensinando, dizendo que ele começou uma obra e depois veio Apolo, ajudou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então, quando ele está falando isso, ele vai começar a dizer: olha, eu, como sábio arquiteto, pus um fundamento que é Cristo. É esse texto. E ele vai dizer: olha, mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. É o mesmo sentido quando ele diz lá em outro momento: olha, você recebeu fé, vocês são de Deus, então recebeu fé no teu coração, então agora acrescente alguma coisa sobre a fé que você recebeu. É a mesma coisa. Ele diz: veja como cada um edifica sobre Cristo Jesus. Você tem liberdade para escolher materiais, desde materiais fracos, simples como madeira, como palha, a materiais bons como ouro, como prata, como pedras preciosas. Então veja o que você está construindo na tua vida. Veja como você edifica, escolha bons materiais e faça uma coisa boa. Então esperar com paciência é perseverar. Isso não significa uma questão passiva, mas significa uma questão ativa. Enquanto você espera no Senhor, você luta. Olha, em nome de Jesus, gosto daquele texto, quando o salmista pede: Senhor, adestra minhas mãos para o combate. Eu gosto desse texto. Bendito seja o Senhor que eu não vivo naquele tempo, que isso era uma literalidade, pois ele estava guerreando mesmo, de verdade, era guerra de verdade. Não que as outras guerras sejam mentirosas, né? Travamos outros tipos de guerra. Mas bendito seja o Senhor. Embora hoje nós não temos essa literalidade de guerra, continuamos travando guerras. Então, que o Senhor adestre as nossas mãos para o combate, para combater. Combater significa perseverar. Ou você vai a um combate assim: ó dia, ó céus, ó vida. Não, pelo contrário. Vamos para o combate com perseverança na nossa vida. Quero apenas ler, para encerrar essa palavra, quando o salmista declara: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Clame ao Senhor, espere com paciência, mas
clame. Ou seja, esperar significa também clamar, fazer coisas, lutar, pedir ao Senhor. Então veio a resposta quando ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Veja o diferencial: um lago horrível, coisa feia, charco de lodo, coisa nojenta, diferente, o estágio, veja um estágio diferente, um estágio, coisa feia, sobre uma rocha com um cântico, com alegria nos seus lábios, coisa bonita, coisa linda. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Quero convidar a você a fazer essa perseverança diante do Senhor, fazendo o seu clamor, clamando através das campanhas, das orações que fazemos aqui, das 7 semanas que clamamos ao Senhor, que pedimos ao Senhor. Então faça isso no nome de Jesus. Quero apenas orar e pedir a bênção sobre a sua vida. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Ó Pai, no nome de Jesus, aprendemos com a Tua palavra, Senhor, que devemos ser pacientes mediante aquilo que pedimos a Ti. Esperar confiantemente que o Senhor irá nos responder. Ó Deus, são situações que sabemos que o Senhor precisa remover coisas primeiro, coisas antes, a fim de darmos, ó Deus, a resposta daquilo que precisamos. Não sabemos o quanto tempo vai durar isso, mas Pai, no nome de Jesus, queremos ser como o salmista, que esperou pacientemente. Não sabemos, ó Deus, quanto tempo vai levar até que a resposta da nossa oração seja completa, mas sabemos que iremos continuar esperando pacientemente diante de Ti. E enquanto esperamos, clamamos a Ti, exercitamos a nossa fé no nosso dia a dia, construímos e edificamos coisas, batalhamos e guerreamos, seja, ó Deus, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, seja, Senhor, no que for, ó Deus, nós assim perseveraremos diante de Ti. No nome de Jesus Cristo, a oração que fazemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que essa palavra fique no teu coração e que você receba isso não somente como uma palavra comum ou corriqueira, mas como uma revelação ao teu coração. Em nome de Jesus. Quero também orar por aqueles que nessa noite fazem campanhas de oração. Eu estou fazendo as minhas, Bereni está orando também. E olha, amados, quantas testemunhas eu poderia dar aqui a vocês de campanhas que fizemos e que o Senhor nos respondeu. Eu já disse para vocês, não tem muito tempo, o Senhor me respondeu tão rápido que eu fiquei até assustado. Eu falei, o que é isso? Mas assim, eu não precisei nem ter paciência. Confesso que Deus respondeu tão rápido que eu falei assim, mas não precisou nem de paciência, porque rapidinho foi a resposta. Enfim, eu não sei como será. Eu convido a você a fazer a sua oração diante do Senhor. 7 semanas orando diante do Senhor. Convido aqui os meus presbíteros para fazer a oração. Vou convidar hoje meu querido pastor João, que estará fazendo essa oração sobre esses irmãos. Venham cá, por favor. Convido aqueles que estão fazendo campanha, venha à frente. Se você está fazendo campanha em casa, amém, em nome de Jesus, ore junto conosco, peço a bênção de Deus. Se você inicia uma hoje, se você está no meio, se você está no final, o nome santo de Jesus Cristo, tenha a convicção de que Deus irá ouvir o teu clamor. Por favor, pastor João, ore sobre essas vidas, levantemos as mãos. Glória a Deus. Queridos, vocês que estão aqui, você que nos assiste nessa noite, se apresente ao Senhor com fé em seu coração, se coloque mesmo diante de Deus e creia
creia que Ele vai operar em sua vida em nome de Jesus. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença, continuamos diante de Ti. Deus, e agora com muita alegria em nosso coração, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, para colocar um pedido, colocar uma campanha diante do Senhor, ó Pai, em Tuas mãos. Deus, nós viemos diante do Senhor com perseverança em nosso coração. Nós viemos, ó Pai, diante do Senhor colocar algo, ó Pai amado, que está em nosso coração, que possivelmente, ó Pai amado, aflige cada um dos Teus filhos. Algo, Senhor, que possivelmente, ó Pai, tem preocupado, ó Pai, meus irmãos em Cristo. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para operar, o Senhor é poderoso para trabalhar. Nós cremos que o Senhor é aquele que age, nós cremos que o Senhor é aquele que transforma a situação, nós cremos que o Senhor é aquele que opera. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um dos Teus filhos, de Tuas filhas, e que eles vejam, Pai, que a Tua grande mão de poder foi aquela que operou em suas vidas, que não foi coincidência, mas que foi o Senhor dos exércitos que veio em nosso socorro. Nós pedimos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, amém. Podemos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz, em nome de Jesus. Nós chegamos ao final, estaremos orando já para encerrar. E eu queria aqui apenas fazer alguns anúncios. Que no sábado aqui teremos o nosso palestra aqui de nossa psicóloga. Não é encontro de mulheres, né? Na verdade está aberto, amém, para toda a igreja. Nós teremos a palestra aqui da Gabi, a Gabriela Bastos, psicóloga. Então toda a igreja convidada, venha que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. 19 horas, então aqui no sábado 19 horas, você que está em casa, olha, convidado, sábado 19 horas, uma palestra maravilhosa aqui da nossa querida psicóloga Gabriela Bastos, falando a respeito do cuidado que precisamos ter sobre a nossa vida. Outubro rosa, novembro azul e setembro amarelo. Decorei? Outubro rosa, prevenção de câncer de mama, certo? Novembro azul, prevenção de câncer. E o homem, não sei se é de próstata ou se é de outra coisa, que é de tudo, não é verdade? Setembro amarelo, que é a questão do suicídio, é isso? Olha, então, estou aprendendo, estou aprendendo. Então, vai ser uma palestra maravilhosa, venha em nome de Jesus. E está vindo aí no outro sábado, no outro já, né? O nosso festival de pastel, maravilha, no outro sábado, sábado 13, certo? 13 de novembro, bênção pura. E no dia 5 de dezembro, olha, domingo, nós estaremos já lançando a oração e dos nomes. Se você desejar ainda colocar alguns nomes para orar, Vereni, está contigo aí a lista, né? Pode procurar ali a Vereni e orar e pedir para que seja colocado o nome, que a gente vai estar orando por essas pessoas. E no dia 5 de dezembro teremos o nosso encontro de vida para a glória de Deus. São esses os avisos, correto, Vereni? A Duda? É mesmo? Vamos orar pela Maria Eduarda. Graças a Deus está bem, né? Mas a violência em uma adolescente é bastante complexo. Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos orar pedindo a benção de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome, Senhor, através do culto que oferecemos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo esse culto tão gostoso na Tua presença. Senhor, queremos entregar diante de Ti a Tua filha Maria Eduarda, que sofreu essa violência tão terrível, Senhor. No nome de Jesus Cristo, tire todo o trauma, Senhor, todo o medo dessa Tua filha. Coloque coragem, Senhor, no coração, a fim de que não seja abalada no seu psicológico, no seu emocional. No nome de Jesus. Também, Senhor, pedimos o livramento do Teu povo.
nesse mundo tão terrível, com pessoas tão más. Ó Deus, no nome de Jesus, também oramos por libertação e transformação dessas pessoas, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, confiamos que o Senhor pode transformar qualquer pessoa. E assim, Senhor, entregamos eles nas Tuas mãos. Quanto a nós, ó Deus, leva-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença. E assim seja tudo para a glória do Teu nome. A oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para todos, sempre. Amém. Vamos declarar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Oh, aleluia. Deus abençoe, meus amados. Antes de eu falar do caminho